Nós vamos nesse vídeo fazer um teste de servidor HTTP, um teste de estresse. O teste de estresse seria o que? Seria jogar uma carga além do limite que a gente prevê, tá? Se prevê, por exemplo, 1000 usuários acessando, eu vou jogar mais de 1000 para ver como o servidor se comporta, se ele conseguiria manter essa carga, se a carga fosse acima disso, se ele suportaria, certo? A gente então vai tentar simular um grupo de usuários acessando uma página web, usando o software JMeter, que é um software da Apache, gratuito, que faz esses tipos de teste de estresse para várias. Nós vamos usar HTTP, mas pode ser para banco de dados, para Java, para várias outras, uma aplicação Java, né, para vários outros serviços. Então eu vou adicionar um grupo de usuários, em threads, users, né, grupo de usuários. Eu vou simular aqui, ó, uma quantidade já grande, 1000 usuários. Aqui é o tempo de acesso entre um usuário e outro. Eu vou deixar aqui um tempo bem pequeno, né, para ter uma carga pesada de cara, né, para o servidor tentar receber. Então seria 1000 tentando acessar de uma vez, certo? E eu vou colocar 0 na verdade, para realmente ser de uma vez, não ter um tempo de espera entre um e outro, porque ali teria um segundo, né, entre um usuário e outro. Vou tentar 1000 acessando de uma vez, e aí em seguida eu vou fazer repetir isso, ó. 1000 acessou, depois vou repetir 100 vezes isso aqui. Então é uma carga já razoável, né? Vamos ver. Bom, mas eu primeiro tenho que botar que recurso que eu vou testar, né? Eu vou testar uma requisição, testador, ó, requisição HTTP. Aqui eu vou colocar o nome do servidor. Eu tenho o Apache aqui instalado, né? O servidor web. Você poderia colocar qualquer site, eu daria esse IP válido aqui. Mas detalhe, eu não botaria um site de terceiros, porque eu geraria uma sobrecarga lá, que não seria de carga de trabalho própria deles, e posso prejudicar, tá? Um site de terceiros, tornar ele instável, e poderia até gerar problemas processuais, né? Porque é plenamente detectável que o pacote pode ter vindo dessa máquina, os pacotes que sobrecarregaram. Então não aconselho vocês trabalhar com site de terceiro. Trabalhem ou com o seu próprio computador, com um servidor próximo a vocês, certo? Então fiz a requisição, e para mim enxergar o resultado, eu vou botar um listener, que tradução ao pé da letra aqui, ouvinte, né? Um relatório agregado e um relatório em tabela, que é o da resultados em tabela. Então vou lá, vou executar. Ele vai pedir para salvar, não quero salvar no momento. Ele já gerou aqui uma quantidade de erro razoável. Não está dando conta do acesso. É claro que não chegou nem 1%, mas já dá pra gente ver que está tendo alguns erros. Olha lá, conseguiu fazer todos os 100 mil acessos. Por quê? Eram 1000 usuários 100 vezes, né? Então a gente viu que teve uma taxa de erro aqui, certo? 1000 acessos de uma vez ele não dá conta. Se você vier aqui em resultados de tabela, isso aqui ele vai preencher na medida que os arquivos vão sendo, os pacotes, né, vão sendo enviados. Então quando você vê o estado verde aqui, que ele conseguiu, né? Ele vai mostrar o tempo daquela primeira amostra, certo? O tempo que levou, certo? De qual grupo de usuários, no caso a gente só tem um grupo, então não precisa se preocupar, certo? Uma requisição HTTP e o tempo que foi levando, certo? Se eu quero ver as que falharam, eu clico aqui, ó, e peço para botar as que falharam, certo? Então a gente até vê o número da amostra, tá vendo? Ó, quando o servidor já estava com uma sobrecarga muito grande, 24 mil acessos, ele começou a ter problema. Isso persistiu, tá, bastante. Como são 100 mil acessos, ele chegou a 97 mil tendo alguns problemas, certo? Você fala, mas é muito pouco, foi só menos de 1%, mas pensa, 100 mil acessos, né? Menos de 1% de 100 mil acessos, mesmo assim é muita coisa. Então eu vi que eu já consegui gerar uma sobrecarga no meu servidor, certo? Se você falasse, essa sobrecarga está dentro do esperado, né? Essa taxa de não resposta dentro do esperado, tá? Isso poderia estar previamente já documentado. Mas você poderia ter situações que a coisa pode fugir ao controle. Eu vou limpar aqui e botar um caso mais drástico. Eu vou botar aqui bem mais drástico, né? 10 mil usuários acessando 100 vezes. Eu vou aqui colocar primeiro para vocês verem a tabela sendo preenchida, ó. Às vezes o computador fica até lento. Olha lá, já está dando muito erro. Não precisou nem chegar lá
no fim dos dados não, olha lá, ainda está gerando, ainda está mandando as requisições e está acontecendo. Certo? A gente colocar, ele está lá alimentando, lá no fim, alimentando. Nem consigo levar porque o computador ficou lento. Ó. O computador não está deixando nem mexer nessa tabela. Parece que terminou, não, está lento mesmo. Ainda não terminou. Então eu já cheguei a um ponto que eu estou tendo dificuldade de usar esse computador. Se fosse um servidor web, então você imagina a dificuldade que estaria em responder todas as requisições. Certo? Eu vou parar o teste aqui para o vídeo não ficar muito grande. Certo? Então dessas 505.409 testes, 3% aproximadamente deram problema. Certo? Você vê o resultado da tabela, tem lá muito teste aqui para mim ver. Certo? Poderia sair caçando, é muita coisa para me procurar. Aí, de repente eu começo a achar, né, os testes que deram problema. Eu acho mais fácil, em vez de sair procurando, vir aqui e ordenar dos erros para os acertos. Então olha lá, tanto de requisição que não conseguiu ser atendida. Certo? Então eu cheguei a um limite desse computador, ele não daria conta dessa quantidade de acessos sem deixar várias requisições. Você pensa, de 500 mil requisições, 3% ele deixou fora, né? Ele deixou, e sem contar que ele ficou muito lento aqui. Outros serviços que ele fosse prestar, né, para o usuário estariam comprometidos. Certo? Então essa é uma maneira de fazer teste de estresse. A única coisa que eu vou repetir, usem isso aqui de forma muito ética. Cuidado para não prejudicar nenhum site de terceiros.